Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Renovo no Deserto. É uma alegria ter você aqui comigo para mais uma jornada de fé, reflexão e esperança. Se você está passando por dias em que tudo parece silencioso, esse episódio é especialmente para você. Prepare seu coração, pois mesmo no silêncio Deus fala. Por vezes o céu parece silencioso. Oramos, buscamos, esperamos, e nada acontece. Nossos olhos não veem, nossos ouvidos não ouvem, e o coração se angustia. É nesses momentos que muitos se perguntam: Deus me abandonou? Será que Ele está ouvindo? A ausência de respostas visíveis pode gerar insegurança, medo e até frieza espiritual. Mas a verdade é que o silêncio de Deus não significa rejeição, nem ausência. Muitas vezes é justamente no silêncio que Ele mais trabalha. Na primeira epístola de Pedro, capítulo 1 e versículo 7, lemos que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, redonde para louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. O silêncio de Deus pode ser um teste de fé. Quando tudo está quieto, somos levados a confiar não no que vemos, mas no que cremos. É nesse terreno silencioso que a fé amadurece, que a raiz se aprofunda, que a esperança é lapidada. Deus nunca desperdiça um silêncio. Ele o usa para nos moldar, fortalecer e preparar. O profeta Elias, após uma grande vitória contra os profetas de Baal, fugiu para o deserto com medo e depressão. Escondeu-se em uma caverna, esperando ouvir algo de Deus. E então, houve um vento forte, um terremoto, fogo, mas Deus não estava ali. Por fim, veio um sussurro suave. E foi nesse sussurro que o Senhor se revelou. Essa história está no primeiro livro dos Reis, capítulo 19. O que aprendemos? Deus não precisa de espetáculos para se manifestar. Às vezes Ele fala no silêncio, e quem está com o coração atento ouve. É importante lembrar que o silêncio de Deus também nos revela quem somos. Ele expõe nossas expectativas, nosso senso de controle, e nos convida a uma entrega mais profunda. Quando não ouvimos nada, somos forçados a confrontar nossas próprias vozes, as do medo, da dúvida, da ansiedade, e aprender a calá-las à luz da fé. É como andar no escuro, confiando que a mão que nos guia sabe exatamente onde está nos levando. Esse processo, embora desconfortável, nos aproxima mais da essência da verdadeira comunhão com Deus. Há também momentos em que o silêncio de Deus é proteção. Podemos estar pedindo algo que, se concedido naquele momento, nos afastaria da vontade divina. O salmista escreve, no livro dos Salmos, capítulo 37, versículo 7, descansa no Senhor e espera nele. Esse descanso é ativo, não é passividade, mas uma confiança que repousa, mesmo sem entender tudo. Quando Deus se cala, Ele está dizendo, confia em mim, mesmo sem explicações. E essa é uma das expressões mais profundas de fé. Em outras ocasiões, o silêncio de Deus é preparação. Ele está forjando em nós a resistência que precisaremos para a próxima estação da vida. Como um agricultor que prepara o solo antes da chuva, Deus trabalha em silêncio para que, quando a resposta vier, estejamos prontos para recebê-la com maturidade. O apóstolo Paulo escreve, na carta aos Romanos, capítulo 5 e versículo 4, que a perseverança produz experiência, e a experiência, esperança. Cada silêncio carrega um propósito eterno. E há ainda o silêncio que nos convida à intimidade. Quando tudo ao nosso redor cala, temos a oportunidade de ouvir o que realmente importa. Longe das distrações, encontramos espaço para nos voltar ao essencial. Às vezes Deus se cala para que a gente se aproxime, para que paremos de buscar suas mãos e comecemos a buscar sua face. É nesse lugar de intimidade que descobrimos que o maior presente de Deus não é a resposta, mas a presença. Outro exemplo poderoso está na história de Jó. Jó passou por uma sucessão de perdas devastadoras. Seus filhos, sua saúde, seus bens. E no auge do sofrimento, tudo o que ele recebeu foi o silêncio. Amigos o acusaram. Sua esposa o incentivou a desistir, mas ele permaneceu buscando a Deus. No livro de Jó, capítulo 23 e versículo 8, ele diz, eis que vou adiante, mas não está lá, e para trás, mas não o percebo. Mesmo assim, Jó declarou no capítulo 19, eu sei que o meu Redentor vive. Essa convicção no meio do silêncio revela uma fé que não depende de sinais, mas de relacionamento.
Também vemos em Abraão um longo período de espera e silêncio entre a promessa de Deus e o nascimento de Isaque. Foram anos de silêncio divino, em que tudo parecia contrário ao cumprimento do que Deus havia dito, mas a promessa não falhou. No livro de Gênesis capítulo 21 e versículo 1, está escrito: o Senhor visitou a Sara como havia dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. Deus não esquece o que prometeu. Mesmo quando está em silêncio, Ele está cumprindo cada etapa do seu plano. Quantas vezes também nos sentimos como Davi, clamando no livro dos Salmos capítulo 13, até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? O salmista expressa a dor de não perceber o agir de Deus, mas termina o salmo com uma declaração de confiança. Eu, porém, confio na tua benignidade, na tua salvação se alegrará o meu coração. Essa é a postura que precisamos cultivar, confiar mesmo sem ver, louvar mesmo sem sentir, prosseguir mesmo sem respostas. E aqui está um princípio poderoso. O silêncio de Deus não é o fim da história, ele é apenas um capítulo. E se você permanecer firme, vai descobrir que o silêncio foi o útero onde Deus gerou algo maior do que você poderia imaginar. Porque o nosso Deus é especialista em transformar o deserto em jardim, o lamento em dança, o silêncio em canção. Jesus na cruz também experimentou o silêncio do Pai. No Evangelho segundo Mateus capítulo 27, versículo 46, ele clama: Deus meu, por que me desamparaste? O Filho de Deus em sua humanidade enfrentou o silêncio divino para que hoje, nós pudéssemos ter livre acesso ao Pai. O silêncio de Deus naquele momento gerou redenção. Se até o próprio Jesus passou por isso, por que nós não passaríamos? E mais, se o final da história foi ressurreição e glória, podemos ter esperança mesmo no silêncio. Pense também em Moisés. Durante 40 anos ele viveu como pastor no deserto, em completo anonimato, após ter fugido do Egito. Anos em que não se ouve nenhuma voz celestial, nenhum milagre extraordinário, apenas o silêncio e o cotidiano. Mas foi ali, nesse tempo de silêncio, que Deus o preparou para libertar uma nação inteira. O chamado veio após o silêncio, a revelação veio após o anonimato. Deus estava trabalhando na alma de Moisés, enquanto ninguém mais via, e Ele faz o mesmo conosco. Talvez você se sinta como Maria e Marta, que enviaram uma mensagem urgente a Jesus. Aquele a quem amas está enfermo, e Jesus, mesmo sabendo da situação, ficou mais 2 dias onde estava. O silêncio foi interpretado como descaso, mas na verdade fazia parte de um plano maior. Quando Jesus finalmente chegou, Lázaro já havia morrido. Mas ele declarou no Evangelho segundo João capítulo 11, versículo 40, não te disse que se creres verás a glória de Deus? O silêncio permitiu que a glória de Deus se manifestasse com ainda mais poder. Não se deixe enganar pelo aparente vazio. Deus trabalha no invisível. Ele está cuidando de cada detalhe, preparando o caminho, fortalecendo sua alma. Em tempos de silêncio, alimente sua fé com a palavra, mantenha a comunhão e continue buscando. O silêncio não é o fim, é apenas uma pausa sagrada entre o clamor e a resposta. Confie, o Deus que parece calado é o mesmo que prometeu nunca nos deixar. Hoje, se você se encontra nesse lugar de silêncio, saiba, você não está só. Deus está aí, contigo, mesmo que pareça calado. Ele vê, Ele ouve, Ele age, e no tempo certo, você entenderá que esse silêncio foi na verdade uma linguagem divina cheia de amor, cuidado e propósito. Até lá, descanse nele, espere com confiança, porque mesmo em silêncio, Deus fala. Vamos orar juntos. Senhor, obrigado porque mesmo quando tudo parece em silêncio, Tu estás presente. Dá-nos fé para confiar no invisível, esperança para esperar o tempo certo e paz para descansar em Ti. Visita aquele que agora ouve essa mensagem e sente-se sozinho, perdido ou cansado. Que o Teu Espírito traga consolo, direção e renovo. Em nome de Jesus, amém. Que alegria poder ter meditado na Santa Palavra de Deus. Espero que a partir de hoje você possa se sentir mais renovado para seguir a caminhada como Elias no deserto. Se essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com alguém mais. E para encerrar, deixo com você a promessa da primeira epístola de João, capítulo 5, e versículo 14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Que Deus te abençoe,
e até o próximo episódio.